Na videoaula, a gente vai ver a formação do plural dos substantivos. Agora, a gente vai ver do substantivo simples e que tem algumas regrinhas. Os substantivos terminados em vogal, por exemplo, ele, quando vai ser pluralizado, eu acrescento o S. É acrescentado o S, tá? A mesma regrinha vale para os substantivos terminados em ditongo oral, como, por exemplo, irmão e irmãos. Eu acrescento o S no final. Os substantivos terminados com a consoante M, no momento que ele passa para o plural, eu coloco o S e troco o M pelo N. Então, linguagem fica linguagens. Ele vai o S no final, só que em vez de M, eu acrescento N. Substantivos terminados com a consoante N, como hífen, fica hífens. Pólen, fica pólens. E eles aqui não levam acento. Uma informação importante: as paroxítonas terminadas em ENS não levam acento. Daí as grafias hífens e pólens. Os substantivos terminados em ão podem ser pluralizados de três formas. Primeira, substituindo o ão por ões. Então, doação, doações. Emoção, emoções. E assim por diante. Substituindo o ão por ães. Alemão, alemães. Pão, pães. Esses são os casos que, na maioria, muda de ão para ões, os substantivos que incluem neste grupo aí. Terceiro caso, para os paroxítonos e oxítonos, também vale a regra apresentada, em que se acrescenta o S. Cidadão, acrescenta o S e fica cidadãos. Não é cidadões, como muita gente fala, é cidadãos. Benção, bençãos. Acrescentei o S aqui. Os substantivos terminados em consoante X são invariáveis, tá? Esta palavrinha aqui se mantém escrita da mesma forma, seja no singular ou no plural. Alguns substantivos terminados em ão admitem mais de uma forma de plural, porém o uso vem consagrando a formação em ões. Por exemplo, o substantivo ancião, ele pode ser escrito no plural como anciãos, anciões e anciães. Anciães. Como a palavra sultão pode ser escrita sultãos, sultões e sultães. Há alguns substantivos que, ao serem flexionados, têm a pronúncia modificada. Isso é o chamado plural metafônico, caso em que a pronúncia da vogal tônica é fechada no singular. Por exemplo, osso, e ela fica aberta quando ela vai para o plural, como ossos, olho, fechado no singular,
olhos, aberto no plural. Novo, fechado no singular. Novos, aberto no plural. Há, no entanto, algumas exceções, como morro, espelho, estojo, globo, consolo, entre outras palavras. Existem sempre dúvidas no plural dos substantivos compostos que são acompanhados por hífen. Vamos ver agora. Mas antes de chegar nos substantivos compostos por hífen, algumas palavras, alguns substantivos compostos com hífen se assemelham aos substantivos simples quando vão para o plural. Girassol, quando pluralizado, fica girassóis. Mal me quer, mal me queres, pontapé, pontapés. Já que eles com hífen obedecem algumas regras práticas, tá? Se ambos os elementos forem variáveis, ou seja, pertencem às classes de palavras que são variáveis, como substantivo e adjetivo, ambos são flexionados em gênero, número e grau, né? Os dois variam, como salários mínimos, guardas noturnos, guardas civis, primeiras damas, couves-flores, quartas-feiras. Pertencem a duas classes de palavras, né? Substantivo e adjetivo, que são variáveis. No caso das palavras dos substantivos compostos se ligarem por preposição, somente o primeiro elemento é flexionado, o segundo não. Pimenta do reino, pimentas do reino. Pé de moleque, pés de moleque, né? Adequando-se à nova regra ortográfica, perdeu-se o hífen. Em substantivo em que o segundo elemento do substantivo, ele tem uma função determinante, indica finalidade, elemento que indica finalidade, forma ou semelhança do primeiro. Flexiona somente este que eu falei agora. Então, escola padrão fica escolas padrão, certo? O primeiro elemento que indica finalidade, forma ou semelhança do primeiro. Então, flexiono apenas este. Pombo, correio, pombos, correio. Salário, educação, salários, educação. Salário, família, salários, família. Qual outro que eu posso colocar aqui como exemplo? Peixe, boi, peixes, boi. Porém, nesses casos, o plural com variação dos dois elementos também é admitido. Então, há a possibilidade também de os dois elementos serem flexionados em se tratando da regra anterior, como pombos, correios e salários, famílias. Aqui eu vou flexionar o segundo elemento, eu flexiono somente o segundo elemento, quando o primeiro elemento, ou seja, a primeira palavra, ela for invariável, pertencer a uma das classes de palavras que são invariáveis, ou por um verbo. Como, por exemplo, beija flores. Beija é um verbo, né? Então, o primeiro elemento for um verbo ou palavra invariável. Note que, para formar o plural do segundo elemento, vale as regras do substantivo simples que nós vimos. E que está no livro de vocês da FTD. Abaixo, assinado. Abaixo, assinados. Ó, o verbo aí, sempre viva, sempre vivas. Alto-falante, alto-falantes. No caso do composto em que o primeiro elemento é formado pelos termos grã, grão e bel, somente o segundo é flexionado. Bel prazer,
bel prazeres. Aqui grão, grão-duque, grão-duques. Somente o segundo é flexionado. No caso de substantivos compostos formados pelaquela formação de palavras que nós aprendemos, que é a onomatopeia, que são as palavras que emitem som, ou por palavras repetidas, somente o segundo substantivo é flexionado. Então, tic-tac, tic-tacs, ping-pong, ping-pongs, reco, 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 recos, corre, 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 corres. Os aumentativos e diminutivos, o grau desses substantivos. Bom, o grau do aumentativo, ele se dá de duas formas: analítico e sintético. O que é o sintético? O sintético é quando o aumentativo mantém apenas uma raiz na palavra. Está aqui, ó, a mesma raiz na palavra. Apenas uma raiz, ó. Menino. Eu coloquei o aumentativo desse substantivo menino, certo? Então, a raiz da palavra menino, tá aqui a raiz dela. A raiz da palavra menino é essa. Eu acrescentei o ao para o meu aumentativo. E ao colocar o meu substantivo menino para aumentativo, o seu radical aqui, menin, até o M-E-N-I-N, que é o radical dele, ele se mantém intacto, ou seja, mantém apenas uma raiz na palavra. O mesmo acontece com o grau diminutivo. O meu radical vem até aqui. O meu radical de menino vem até aqui. Tá aqui a parte mais importante da palavra, né? Que está ali intacta. No momento que eu coloco a palavra menino para o diminutivo, escrevo menininho, o radical se mantém intacto, ou seja, o processo sintético, tanto no grau aumentativo como no diminutivo, mantém apenas uma raiz na palavra. Então, a palavra, tanto no aumentativo como no diminutivo, mantém-se igual. O processo analítico é aquele que as duas raízes compõem a variação de grau. Então, menino é o substantivo. Menino é o substantivo. Grande é o adjetivo. A característica que eu estou dando ao meu substantivo. Aqui a variação ocorreu pelo acréscimo ao substantivo de um adjetivo, pelo acréscimo ao substantivo de um adjetivo que indica aumento ou diminuição de tamanho. Então, aqui, o processo analítico é quando eu acrescento um adjetivo ao meu substantivo. Então, em vez de eu escrever ou falar meninão, eu falo menino grande. A mesma coisa no processo analítico do grau diminutivo. No processo analítico, eu vou acrescentar ao meu substantivo menino o adjetivo pequeno. Por que adjetivo? Porque eu estou caracterizando. Então, fica menino pequeno. Então, duas raízes compõem a variação de grau, certo? Eu não crio uma nova palavra no processo analítico. Eu acrescento ao meu substantivo um adjetivo que vai dar o grau de aumentativo ou se vai dar o grau de
diminutivo. Certo? Tá aqui a palavra menino e o seu radical vai até aqui. Essa é o grau dos substantivos aumentativos e diminutivos que dividem-se em analítico e sintético.